Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro. Essa semana com análise de alguns pares de moedas para a semana 18/7/2016. Fazer um pouco diferente, tá? Essa análise, eu vou utilizar o relatório COT. Relatório COT, para quem não conhece, é o relatório de compromisso dos traders. Mede a posição dos comprados e vendidos, né, dos comerciantes institucionais e os especuladores. Eu vou apresentar a planilha. Semanalmente eu jogo os dados do COT nessa planilha do Excel, que aqui eu tenho uma melhor análise, né? Fica mais simples e objetivo, somente os dados que eu quero analisar. No lado esquerdo da planilha, eu tenho aqui posição dos comprados e vendidos, com a data, respectiva data da semana, dos não comerciantes, que é o que nos interessa, ok? Os comerciantes normalmente são os hedges, eles estão contra o mercado, na maioria das vezes. Então eu analiso os não comerciantes, que ele está a favor, né, da direção do mercado, dos comprados, dos vendidos, analisando a parte técnica, analisando o gráfico. Aqui nós temos um resumo, um gráfico de linhas. Azul são os comprados e vermelhos são os vendidos. Então nós podemos observar que através deste gráfico a moeda, o euro, são indexados com dólar. Então nós não temos o par euro-dólar, mas sim a moeda indexada. Então aqui nós temos o euro. Nós podemos observar que vem aumentando, okay? Os vendidos, os comprados eles estão estabilizados, estão aí lateralizados a parte os comprados, mas nós temos um aumento interessante, um incremento por parte dos vendedores. Os melhores momentos para estar utilizando essa planilha, ou melhor, o relatório COT, é quando nós temos esse tipo de cruzamento. Se a gente for observar, pegar essa data, né? Deixa eu observar aqui, ó. Dia 5, 13/5/2014. Só confirmando, 13/5/2014. Podemos observar no gráfico aqui do euro-dólar, que em 13/5/2014, tá? Houve o cruzamento lá no relatório COT, onde nós tivemos essa forte tendência de baixa. Okay? Então ele sinaliza mudança de comportamento do preço. Tínhamos o preço que vinha aí numa lateralização, e quando houve o cruzamento, na planilha vai ter um aumento, um incremento, uma mudança por parte dos vendedores dominando o mercado, e aí sim o mercado pegou uma direção. Voltando para a planilha, então nós temos aqui, não temos um cruzamento, porém nós temos um aumento significativo por parte dos vendedores, o que sinaliza, tá, operações na ponta vendida, mais a longo prazo. Que para quem está buscando ainda, que acha que caiu muito, né, o euro-dólar, e buscando compra para se posicionar a longo prazo, ainda não é o momento. Quando vai ser o momento? Quando ocorrer um cruzamento mais ou menos similar aqui. Aqui sim seria um ponto interessante para a gente estar buscando uma operação de compra mais a longo prazo. Perfeito? Então, resumindo, o euro-dólar ainda posicionamento por parte dos vendedores, fortemente os vendedores. Vamos lá no gráfico. Aqui nós temos o gráfico diário. Apesar do preço estar nessa consolidação já há dias, o gráfico semanal. Semanal nós podemos observar ainda maior esse ok. Então nós temos aí um alvo importante aí nesse fundo, que nós podemos ter um rompimento
do preço e vim buscar. Então, longo prazo, euro, buscaria só venda. Para quem gosta de utilizar o RSI aí também, ó, sinalizando, trabalhando abaixo de 50, tanto no gráfico diário, provavelmente gráfico semanal, olha que interessante, cruzando, tá? Mensal já está abaixo, veio tentar, né, testar o nível de 50 e apontando para baixo novamente. Perfeito. Então, euro USD venda a longo prazo, tá? É claro que no intraday nós podemos ter aí correções, né, de movimentos. Vamos para outra moeda. A Libra. A Libra está bem visível. Os vendedores aumentando, compradores diminuindo. Okay? Aqui nós tivemos o cruzamento, onde foi o ponto ideal, né, para uma operação na ponta vendida. Provavelmente que o mercado ele ficou lateralizado nesta região, nesse nível. Embolamento aí, ficou embolado compradores e vendedores, né? E depois um cruzamento onde nós tivemos aí uma tendência forte de queda. Então, vamos lá. Aqui essa diferença entre comprados e vendidos, na verdade eu pego essa diferença, tá, e estou jogando em um percentual. Fica bem interessante quando nós temos um incremento, tá, acima de 50, ó, nós podemos observar que deu 100%, tá, ou seja, houve uma mudança por parte aqui, ó, dos vendedores, aumentou de 69 mil para 102 mil contratos, de menos 32 era a diferença dos vendidos, foi para menos 66. Aqui também são pontos importantes também. Então aqui nós só temos uma continuidade, não tem uma sinalização ainda de uma parada por parte dos vendedores e uma reação por parte dos compradores. Então mantém também a expectativa de baixa. GBP/USD, gráfico diário. O mercado fez um fundo, fez esse movimento, fez um V praticamente, uma tentativa, né, que nós tivemos um candle forte por parte dos compradores, apesar da expectativa, né, ser negativa, né, mais a longo prazo. Um ponto interessante para a gente estar buscando venda, tá? Ele perdeu 50% deste candle. Este candle aqui, ele perdendo 50% seria um ponto interessante para a gente estar buscando venda. E este fundo que já foi formado. Vamos para o gráfico semanal. Gráfico semanal, uma tentativa então de reação por parte dos compradores, deixando uma longa sombra superior à entrada dos vendedores, não deixou os compradores fazer a festa. Gráfico mensal, um candle de indecisão aí, então. Vamos colocar um zoom aqui. Houve já o rompimento desse nível de suporte importante, tá? E aí já um candle de indecisão, ok? Através do relatório, continua ainda a força de venda, ok? Tecnicamente, se romper esse nível de 50%, nós podemos ter o teste desse fundo. Uma outra moeda, o AUD, né, o dólar australiano. Nós tivemos nesta semana um cruzamento, tá? Aqui nós tínhamos os compradores caindo, os vendedores também caindo. Isso que não é muito interessante. Nós queremos, cada um vai para um lado, né, para ter uma forte tendência, mas agora nós tivemos uma sinalização, os compradores retomando e os vendedores aí no cruzamento diminuindo. Vamos ver aqui a nossa planilha. Nossa planilha, olha que interessante, vinha negativo, ou seja, os vendedores dominando, okay? E de repente passou de vendedor para comprador dominando, e houve um aumento, interessante, de 32, 33 mil, foi para 45 mil. Houve um aumento pequeno também aqui dos vendedores, mas já existe uma grande diferença de menos 1.000,
né, já para mais 16 mil o número de contrato. E olha o percentual, né, eu falei que acima de 40%, já 230%. Okay? Então nós podemos ter sim uma valorização do dólar aí na próxima semana. O gráfico diário, nós temos o Audi em uma tendência, né? Nós temos esse topo importante para teste, gráfico semanal. Então nós mantemos aquele topo, o preço né, uma indecisão grande nessas tentativas, mas porém fazendo novas máximas, fazendo o preço em ascendente. O RSI cruzou já o eixo dos 50, do nível de 50, e gráfico mensal, olha que interessante. O RSI já houve uma tentativa e novamente testando aí bem próximo ao nível de 50, ok? Então nós podemos ter aí um movimento, o áudio está bem interessante para longo prazo, ok? Com base no relatório e tecnicamente também. CAD. Bom, o CAD não está interessante, eu nem selecionei ele, okay? O porquê que não está interessante. Comprado está bem lateralizado, né? E os vendidos não tomou aí uma decisão. Houve um aumento e agora uma redução, enquanto comprados lateralizados. Vamos ver o gráfico só para a gente ver se está de acordo, né, com o nosso relatório. O SDCAD, olha lá, como está bem indeciso, gráfico diário, sem um rumo aí bem claro para o Audi SD. Se também podemos observar aí cruzando acima e abaixo, então uma lateralização. Então não é um par que eu quero buscar aí para uma operação a longo prazo. Próximo par, o Yen. Bom, o Yen nós podemos observar no cruzamento. Neste cruzamento houve uma valorização. Vamos só ver aqui a data do cruzamento e ver no gráfico. Um dos 5 do 1. No gráfico nós podemos ver aqui, ó, 5 do 1, onde foi o cruzamento, 5 do 1 de 2016, e nós podemos ver a valorização que nós tivemos aí do JPY, né? Nós estamos observando o par USD-JPY. O JPY aqui é a moeda cotação, porém, então o movimento contrário que nós temos lá na nossa análise da moeda. Então, uma valorização do Yen, em contraparte, uma desvalorização do dólar. Então, através desse movimento. Bem no cruzamento do gráfico, barra de linhas aqui, nós podemos observar então esse, como eu já falei, são os pontos de interesse aí, o mais interessante para estar entrando em uma operação. Então, SDJPY, nós temos um incremento aí por parte dos compradores, já há um bom tempo, tá estável esses compradores, né? Semana aumenta, semana diminui, então não tem nada de interessante com mudança de tendência. Nós podemos ter uma correção. Nós tivemos aqui uma redução essa semana por parte dos compradores e os vendedores aumentando. Então nós podemos sim ter, apesar da tendência ainda não ter mostrado mudança de tendência, uma correção do JPY aí, após esse forte movimento de valorização. Okay? Então uma desvalorização dele pode ser uma correção maior do par USD-JPY. NZD-USD. O NZD-USD nós temos aí um cruzamento.
Está ocorrendo um cruzamento entre comprados e vendidos. Vamos ver. Apesar que nós já vimos uma forte tendência de alta, tá? ou melhor, de dominância por parte dos compradores. Houve uma correção e agora novamente um cruzamento. Então o cruzamento ideal realmente foi neste ponto, quando nós temos aí um nível mais baixo, e aqui nós estamos tendo um novo cruzamento. Vamos ver aqui como está se comportando compradores e vendedores. Compradores vem aumentando gradativamente. Na verdade, ele tá, a partir dessa data aqui, ele está estável, né? 32 mil, 30, 38, 29, 30, 29, 30, 31. E os vendedores, que houve um aumento aí nas últimas semanas também. Houve uma diferença aqui entre comprados e vendidos de 50% e agora 172%. Ou seja, virou, né, de 32 mil aqui, caiu para 30 mil contratos, então houve uma mudança aí de lado por parte dos vendedores. Vamos ver no gráfico, NZD-USD. Bom, através da planilha nós podemos observar que o NZD está numa forte tendência de alta, com base nos compradores. Porém, na última semana nós estamos tendo uma correção. Essa correção ainda não é uma mudança de tendência. Não houve um incremento por parte dos vendedores. O que nós podemos ter é um teste desse nível. Esse nível vai ser um ponto interessante para os compradores estarem reagindo novamente. Então nós podemos ter aqui esse teste e o retorno por parte dos compradores, ok? Então a planilha a longo prazo não temos uma mudança ainda de virada dessa tendência, apenas uma correção e essa tendência pode continuar assim, que ele testar um nível de suporte importante, pode dar boas oportunidades de compra nesse nível, nessa região, ok? Nós podemos estar analisando o preço, a formação do preço, até em H4, em H1, nesse nível, está buscando boas oportunidades na ponta compradora. Outra moeda, o CHF, o franco suíço, os compradores dominando, tá, prevalecendo sobre os vendedores. Os vendedores, houve uma reação essa semana, okay? Mas a expectativa vamos analisar tecnicamente, mas nós podemos ver um incremento por parte dos compradores dominando. Então, a longo prazo, eu acredito aí numa valorização do franco suíço. A valorização do franco suíço, nós podemos ter então vamos ver aqui o gráfico diário. O mercado este canal de baixa, ok? Então o mercado trabalhando nesse nível, nessa região, nós podemos buscar oportunidade na ponta vendedora. Então, se nós temos a valorização do franco suíço, para o USD-CHF a expectativa é de queda. Okay? Então, nós temos aí pontos interessantes como alvo. Vamos ver gráfico semanal. Gráfico semanal, vamos ver o candle que formou. Olha aqui. Um doji praticamente, né? Bem nesse nível, nessa região. E gráfico mensal. Okay? Então, buscar a oportunidade de venda nessa região, com base no relatório, com base na valorização do CHF. Okay? Bom, pessoal, com base em toda essa análise, né, feita com relatório COT nas moedas, eu acabei selecionando alguns pares de moeda. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar um aqui, como nós podemos então fazer essa combinação.
O euro, nós temos sinalizando então uma tendência de baixa e de queda, né, os vendedores dominando. E nós temos o AUD, o AUD selecionado como compra, porque os compradores estão dominando. Então o par euro-AUD, com valorização do dólar australiano e desvalorização do euro, a expectativa então para essa semana buscar oportunidades na ponta vendedora. Okay? Então vamos aqui para o gráfico semanal. Olha o gráfico semanal, nós temos o preço. Vamos jogar aqui para um número redondo. 5. Ok, então nós temos aí 1.45.500. Esse nível, acho que praticamente foi bem onde fechou. Vamos ver no gráfico diário aqui. Isso, praticamente no fechamento do pregão de sexta-feira. Então, o que nós vamos buscar aqui? Ó? Esse rompimento, buscar aí níveis mais baixos de preço, com alvo na nossa posição vendida. Okay? Gráficos mensal, nós temos o preço próximo nesse nível de rompimento também. Pelo gráfico mensal, esse vai ser um alvo importante a longo prazo. Então está aí. Um par com base a longo prazo, né? É claro que no intraday nós podemos ter movimentos em 5 minutos, 15 minutos aí, contrário a essa expectativa. Mas a longo prazo, a expectativa então para o euro-AUD, com base no relatório COT, né, euro vendido e o dólar australiano comprado, uma venda neste par de moeda. Bom, qualquer dúvida que você tenha, pessoal, fique à vontade de entrar em contato através do nosso site unitrader.pro.br. Aqui em contatos você pode estar mandando seu e-mail com sua pergunta, dúvida, questão, sugestão, tá? E fique à vontade então para entrar em contato. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.